Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Especial. Que bom que você está aqui novamente com a gente, aqui na TV Viva a Promessa, acompanhando toda semana o estudo dessa série de lições bíblicas baseadas no livro de Gênesis. É um prazer ter você aqui, eu espero que você possa desfrutar, abrir o seu coração, pegar aí a sua Bíblia, a sua caneta para anotar todos os ensinamentos que o Senhor tem para nós nessa nova lição. Antes de começar, eu queria pedir para que você possa já compartilhar esse vídeo aí com as pessoas que você conhece, os irmãos da sua igreja, os seus amigos. Comenta aqui também de onde você é sempre bom receber aí os seus comentários. Isso também ajuda aqui a TV Viva a Promessa, que ela possa crescer e o YouTube possa espalhar esse vídeo para mais pessoas. E também não esqueça aí de deixar o seu like. Eu sou o pastor Santiago Correia e vou te acompanhar nesse estudo, o estudo da lição número 12. Então, fique aí, porque depois da nossa vinheta a gente volta e vamos começar aqui o estudo dessa nova lição junto com o nosso convidado. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui na Escola Bíblica Especial e, como eu falei no início, é muito bom ter você aqui com a gente para estudar uma nova lição. E dessa vez nós estaremos estudando a lição de número 12 dessa série que já está terminando, a série Origens. É uma série de lições bíblicas baseadas no livro de Gênesis. Estamos aqui na lição número 12 e já estamos prestes a terminar esse estudo. Então, eu queria convidar para que você possa prestar atenção, abrir o seu coração aí e escutar os ensinamentos que o Senhor tem para a gente hoje. E para direcionar esse estudo, para acompanhar aqui, estudar com a gente tem aqui o pastor Edmilson Mendes. Pastor, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui na Escola Bíblica Especial. Deixa aí a sua saudação para a audiência aqui da TV Viva a Promessa. Legal, Santi. Paz, prazer estar aqui. Graça e paz para cada um de vocês. Um prazer enorme, mais uma vez, poder contribuir de alguma forma aqui com esse espaço tão edificante, tão ensinador, que é o momento da nossa EB, da nossa Escola Bíblica. E a nossa oração sempre é que todos nós possamos crescer sempre um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, pastor. Que bom. Bom, e o estudo de hoje, eu acho assim, das histórias, né, que a gente vem estudando através do livro de Gênesis, uma história com muito conflito, né, com muita coisa que talvez a gente fala na Argentina, que muita bagunça, né, mas a gente vê o quanto o amor de Deus, a graça de Deus, ela é derramada nessa história. Dá uma palhinha aí pra gente, pastor, sobre a história que a gente vai estudar hoje, o panorama geral do que vamos aprender através dessa lição. O tema da lição, ele já é instigante, provocativo, ele é inspirador, né? O incansável amor de Deus. Quando você pensa somente no amor de Deus direcionado a nós, já é algo que eu pelo menos não consigo preencher esse espaço no meu intelecto. Como que é esse amor? Mas a lição ainda fala que esse amor, além dele ser eterno, infinito, perfeito, ele é incansável. Deus não se cansa de nos buscar. Ele não se cansa de nos renovar oportunidades, chances e tudo mais. E a história aqui, dessa lição especificamente, tem a ver com dois grandes povos, duas grandes nações que começam na vida de dois irmãos.
eu diria que a história desses dois irmãos, enquanto família, no contexto de família, tem muito a ver com as nossas histórias. Porque se tem um lugar, eu costumo dizer, onde nós somos humilhados, onde a gente aprende, onde nós somos forjados, onde nós crescemos, esse lugar é a família. Eu acho que na família é onde a gente passa as grandes provas da nossa vida. Por isso que a nossa luta, a nossa entrega, a nossa dedicação em preservar famílias, edificar famílias, ela é uma luta que ela tem que ser incansável, como é incansável o amor de Deus por nós, no sentido de conduzirmos família até aquele momento que a gente vai atravessar pela última vez esse Jordão, entendeu? Eu acho que o povo de Deus tem essa história de uma marcha, famílias caminhando para chegar numa terra prometida. E a história desses dois, né, Jacó e Esaú, é uma história assim que ela mexe com a gente e mexe com a nossa psique, com a nossa emoção, com a nossa saudade, com a nossa expectativa, né? É por aí. Exatamente. Então, vamos lá então. A história de Jacó e Esaú, né? Os personagens que vão se destacar nesse estudo de hoje, você pode encontrar aí na sua Bíblia a partir do capítulo 25 de Gênesis até o capítulo 35, aproximadamente. Então, vamos aqui tentar entender, né? Compreender, aprofundar nessa história, eu acho assim, tirar lições fundamentais para a nossa fé, para a nossa caminhada com Jesus. E eu já queria entrar, pastor, aqui na primeira pergunta da nossa lição bíblica, com base, né, no livro aí de Gênesis, capítulo 25, que você possa nos ajudar a responder. Depois que Isaac orou a Deus e este abriu a madre de Rebeca, qual a determinação divina para o casal com relação à bênção da primogenitura? A grande recomendação a gente encontra na expressão o maior servirá o menor. Essa é uma expressão que, desde cedo, nas classes infantis, quando a gente ouve essa história, isso é lido pelas professoras e professores, isso é contado para a gente, e a gente cresce ouvindo isso, né? O maior servirá ao menor. Mas quando a gente lê e fica tentando entrar naquela cena dos dois meninos, dos dois irmãos no ventre, em grandes disputas já ali, uma das coisas que me marcam muito nesse texto, nesses 3 versículos e nessa expressão, é que nessa história já fica pontuado a soberania de Deus, né? Muita gente vai falar, o Jacó enganador, aproveitador, esperto e tal. Tudo isso é passível de debatermos, de discutirmos, de ouvirmos pontos de vistas e compêndios de teologia, de interpretação. Mas o fato é que no versículo 23, a soberania de Deus fica estabelecida. O maior servirá o menor. Ninguém sabe quem, não tem ultrassom nessa época, não tem nada, ninguém sabe quem é o maior, quem é o menor, como é que essas crianças vão nascer. Ninguém imaginava que o segundo ia vir agarrado no calcanhar do primeiro, ninguém imagina isso, né? Mas eles vão nascer. E já é dito ali, 2 grandes nações, elas lutam aí dentro. E essas 2 grandes nações, esses 2 grandes povos, eles lutam até hoje, né? Então, quando a gente olha aqui para esse versículo, né, qual a determinação divina para o casal com relação à bênção da primogenitura? A determinação divina era, o menor é que vai ser. O maior é importante, eu não desprezo o maior, eu não desqualifico ele, eu não rejeito, os 2 serão bênçãos, mas é o menor. Então já tem uma definição e uma determinação. Os caminhos que isso vai
levar e como cada um, tanto o pai quanto a mãe, vai definir esses caminhos, quais serão os comportamentos, as escolhas, as atitudes deles, aí ok, é a responsabilidade humana frente à soberania divina, né? Que é um conflito que praticamente todo dia eu e você enfrentamos, né? A gente tem uma responsabilidade na nossa história e na nossa vida, ao mesmo tempo que a gente se curva à soberania divina. Achar o equilíbrio, saber administrar esse processo. Saber administrar esse processo é que é o nosso desafio diário. Sim. Existirão dias que eu e você, Santi, a gente vai chegar em casa à noite e vai deitar e a gente vai falar assim, que legal, dever cumprido, como foi legal. E vão ter dias que a gente vai deitar decepcionado, caramba, hoje eu fui mal, pisei na bola, não vou pegar no sono, entendeu? Mas o legal é que sempre vai ter o dia seguinte, vai ter um sol brilhando de novo. Então, é por aí, nesse momento. Bom, mas essa determinação, essa soberania, né? Como você falou, o desafio é saber administrar, é saber equilibrar e entender como viver, né, na nossa jornada. Só que aqui na história, né, de Jacó e Esaú, e os pais principalmente, né, Isaac e Rebeca, isso gerou reações. Perante essa determinação, quais seriam essas reações que a gente encontra aí na história? Como eles reagiram, pastor? É aquela coisa de usar uma expressão bem popular, que nem está anotado aqui, mas a fala do Santi me lembra, é uma expressão que eu nem sei para você, Santi, no seu país, se é usado, é a coisa de meter o pé pelas mãos, ou seja, eu saio atropelando as coisas que soberanamente Deus já definiu. Então, eu acho que como características marcantes, até porque as próximas perguntas elas vão detalhar mais, mas como características marcantes, acontece algo aqui que em muitas famílias acontece, eu não sei se a sua se identifica, que é o aspecto da preferência. O pai tem preferência por um dos filhos, a mãe tem preferência por outro filho. É muito complicado, eu sou pai, e o que eu vou falar aqui não tem demagogia, nem mentira, nem estou fazendo média com os meus filhos. Todo filho, a não ser o filho único, mas todo filho que tem irmãos, eles perguntam para a gente. E não é uma vez, algumas vezes, tanto Mateus quanto Mariana, que são meus filhos, já me perguntaram: ô pai, quem você ama mais, eu ou ele? Filhos fazem essa pergunta. Eu diria que é unânime. Quem estiver assistindo a gente aí agora, coloca nos comentários se isso já aconteceu com vocês na sua casa. Entendeu? Filhos fazem essa pergunta. E todas as vezes a minha resposta, tanto para os filhos quanto para pessoas de fora, Ed, você gosta mais de qual deles? Eu não consigo gostar mais de um. Eu acho que o meu amor por eles, ele é na mesma intensidade, entendeu? Mas aqui nessa história, a gente tem a preferência. O pai prefere um. É notável. É notável. A mãe prefere outro. Deixa eu aproveitar a sua palavra, é notável. Então, pai e mãe que está ouvindo a gente, se você tem uma preferência, que não seja notável. Eu sei que você ama aquele filho que não é o mais amado. Você também ama. Mas você expressar isso e deixar que isso fique muito evidente é problema. Isso vai gerar feridas, traumas. Isso vai para a vida. E a criança, grava isso, a criança, aquele pequeno ser humano, ele é especialista em guardar coisas que lá na frente ele vai resolver, ele vai dar o troco, ele vai mostrar quem é quem. Entendeu? Quando uma criança ela está sendo abusada, traumatizada, e ela fala assim, lá no interior dela, depois de apanhar, então ela fala: meu pai vai ver quando eu crescer. Esse vai ver, isso vai ficar a vida inteira se não for tratado. Entendeu? Então, eu acho que aqui entre esses dois, Santi, tem o lance. O pai, o Isaac, ele
prefere, e é claro no texto bíblico, o Esaú. A mãe prefere o Jacó. Esta preferência vai gerar problema, entendeu? Bastava eles confiarem na soberania de Deus. E ama os dois igualmente, né? Então eu acho que vem daí a sua colocação. Não, e gerou problemas. Muitos. Gerou, né? Porque quando eles ficam adultos, né, no momento com essa ansiedade, né, de pegar essa promessa, essa determinação que Deus tinha feito lá no início, de alguma forma se coloca em jogo, né? Rebeca adianta ou quer forçar de alguma forma a decisão de Isaac de não dar essa honra, né, a Jacó. E aí a história bíblica nos conta, né, todo esse processo e esse conflito que gerou, né, o ódio de Esaú, a desconformidade, é assim que se fala? Inconformação, Isso. olha só. De Isaac, né, com toda essa situação, a dor de Rebeca. Então, assim, a família começa a ter vários problemas, conflitos, consequência de toda essa raiz, né, que vem sendo um hábito, talvez, aí dentro da família. Né? É isso. E aí nós temos um momento da história de Jacó que ele tem que sair, né? Sair da sua casa, fugir do irmão que quer matar, que odeia. E ele vai para uma terra, né, distante e ele se encontra lá com Labão, que a Bíblia nos conta, né, que também tem um ato de astúcia com esse Jacó. E aqui a pergunta número 3, pastor, falando um pouco desse momento, que você possa nos explicar que lição Deus permitiu que Labão desse no Jacó. Que lições nós podemos aprender de todo esse processo, né? Eles ficam adultos, todo esse problema dentro da família, Jacó tem que sair e vem uma nova fase na vida de Jacó, né? Essa história, ela é muito rica. E eu acho que essa história ela tem muitas camadas. É difícil você falar de uma camada sem ter passado por outras, né? Então, nessa história, a maioria sabe, mas vale a pena a gente lembrar, o Jacó, ele não roubou a primogenitura dele, né? O irmão chega da caça, com fome, vê aquele guisado maravilhoso preparado, dá para mim. Eu te vendo, você me vende a sua primogenitura? É sua. É assim, ali revela-se, ele não dava valor para aquela tradição, pelo fato dele ser o mais velho, né? Ok, o Jacó pegou ele num momento sensível, de fome, né? E o Esaú é humano. O diabo também pegou Jesus num momento sensível, ao final dos 40 dias lá no deserto de jejum, né? Transforma essas pedras em pães, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Ou seja, Jesus ele tinha meta, ele tinha um propósito, ele tinha um ideal para alcançar. Ele tem uma missão. E isso é legal, porque enquanto a gente não descobre qual é a nossa missão, a nossa vida ela não tem significado. Então aqui, o Jacó, que ele fica famosão como enganador, embora o nome não signifique isso. Que muita gente fala, o Jacó significa... Não significa. Mas ok, ele tem posturas, ele tem critérios na vida dele que são bem duvidosos. Então agora ele encontra um Labão. Ele se apaixona por uma das filhas, ele acha que ela é maravilhosa, linda, e aí o Labão faz a proposta, você trabalha 7 anos e você terá minha filha. Ele trabalha 7 anos, né? Quantos garotos hoje em dia estariam dispostos a trabalhar 7 anos para um possível sogro, na promessa ali, por uma garota? Eu não sei quantos. A garotada hoje mal quer trabalhar, entendeu? Aí, beleza, ele cumpre os 7 anos, cumpri e tal. Não, beleza, vamos fazer uma festa e tal. E o Labão faz uma festa,
muito vinho, enche a cara de Jacó de vinho, porque a gente pergunta, tá, tudo bem, vai, o Jacó foi para a cama com a menina que não era a que ele queria. Ele não viu? Não. Ele estava embriagado. Embriagado, qualquer um de nós, se a gente se entregar ao álcool, nós vamos fazer coisas impensáveis. Porque quando a Bíblia fala, né, enchei-vos do Espírito, né, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito, porque quando eu me embriago, quem comanda a minha vida é o Espírito. Sim. É Ele que me dirige. Mas se eu me encho do Espírito, quem dirige a minha vida é o Espírito. Essa é a dica que Paulo está dando. Então aí ele passa aquela noite, maravilha, tal, no dia seguinte, ressaca, ele olha e fala, opa, Não era. alguma coisa deu errado aqui. E ele vai reclamar com Labão. E Labão fala, tá, mas veja, o nosso costume é que a gente não dá a filha assim, se não der primeiro aquela, né? Você tem que trabalhar mais 7 anos. Então ele vai trabalhar 14 anos para assegurar, e repare, se você ler atentamente o texto, ele não fica 14 anos esperando para casar com ela. Naquela semana ali, tudo se resolve e ele vai ter a garota. Mas com a promessa de que ele vai casar, mas agora ele ainda continua mais 7 anos funcionário do Labão. Né? Muito bem, então é isso o que acontece ali naquela casa. E qual é a lição que Deus permitiu do astuto Labão desce no enganador Jacó? Cara, aí de novo a gente colhe o que a gente planta. O Jacó, ele passou muita gente para trás. Então, para o Labão, não foi também um drama de consciência enganar o Jacó. Falou, esse rapaz aí já passou tanta gente para trás, se eu fizer isso não tem problema e ainda ele vai levar minha filha. Eu estava vendo um testemunho de um pastor que o rapaz foi na casa dele para pedir a autorização, a bênção do pai para namorar a filha dele. O pai ouviu atentamente tudo, aí ele chegou pro garoto e falou assim, garoto, você quer namorar minha filha? Você tem tido conversas edificantes com a minha filha? Tenho. Você tem sido respeitoso com a minha filha? Lógico. Você realmente tem bom testemunho? Tenho. Aí o pai terminou falando assim, ok, então eu gostaria que você desse o seu celular na minha mão agora, me desse a senha do seu celular, que eu quero ver as tuas conversas. Aí o garoto falou assim, mas isso é invasão de privacidade? Como assim o senhor quer meu celular? Que isso? Nem meu pai nem minha mãe pede. E o senhor quer o meu celular? Não, de jeito nenhum. Então você não vai namorar minha filha. Muito prazer, pode sair. Bom, aí a menina e a esposa vieram indignadas. Meu bem, como é que você fez isso? E a filha, pai, que vexame, você foi pedir o celular e a senha. Aí o argumento do pai, ele quer você, ele quer a minha filha e ele não pode me dar a senha de um celular que é uma máquina. Ele dá mais valor para o celular dele ou para você? Entendeu? Então, o que acontece aqui com o Jacó é exatamente isso. Agora, o que é legal dessa história? Tá bom, ele foi enganado, ele trabalhou 14 anos e tudo mais, mas vamos combinar, ele amava mesmo a garota. Para aguentar. Não é? É muita humilhação, é muita enganação e é muito tempo de serviço, mas ele amava ela. Entendeu? Não é simplesmente um casamento arranjado. Sim. Então a lição é essa, eu acho que, e a gente precisa ter isso em vista na nossa vida também. Cuidado, você planta, você colhe. Você semeou, vai ter uma colheita. E você tem liberdade de plantar o que você quiser, mas aí a colheita é obrigatória. E as consequências também de uma vida, de hábitos, né? Uhum. Porque para Jacó todo esse processo talvez tenha sido normal a vida toda. Isso. E de repente agora ele se depara com uma situação parecida, mas com a sua própria contra vida. Ele, contra né? ele. E aí ele vai perceber que não é normal, né? Você falou uma palavra aí, consequências. Tem um pensamento, eu não vou lembrar o autor, mas é muito bom. Ele fala, o problema das consequências é que elas sempre acontecem depois.
A frase é irônica, lógico que consequências acontecem depois. Mas ele fala isso, o problema é esse, se elas acontecessem antes, a gente poderia rever o nosso comportamento. Mas o problema das consequências é que elas só vêm depois, né? Mas em tudo isso, a gente tem uma expressão, né, na Argentina, não sei se aqui faz sentido, mas a gente tem o jornal da segunda, né? A gente consegue ver a história toda, né? Mas, assim, vemos aí também o processo do tratar de Deus no caráter, né, de Jacó, porque, beleza, ele tinha uma promessa, e uma promessa muito grande, muito relevante para a história do plano de Deus, do propósito de Deus. Só que aí a gente vê o quanto ele era ser humano, né, falho, pecador, e o tratar de Deus, né, para moldar o caráter dele. E justamente isso aqui eu queria que você possa refletir com a gente, pastor. Quais foram as ações de Deus nesse tratar? O que Deus foi fazendo, a forma que ele tratou Jacó nesse processo. Nós temos na história vários encontros, né? Entre Jacó e Deus, várias conversas, que até o mesmo Jacó foi conhecendo, se arrependendo. Como foi esse processo e esse tratar direto, né? As ações que Deus teve com Jacó nesse processo? A pergunta 4, ela coloca 2 pontos que são pontos assim decisivos na formação, na maturidade de Jacó para a vida dele, para ele ser quem ele veio a ser, né? O primeiro deles é aquele famoso sonho dele, tal, da escada, né? Uma escada que vai terminar no céu e Deus está lá em cima e tudo mais. E dessa experiência, que é de Gênesis 28, 12 a 17, eu destaco o versículo 16, que é a expressão de Jacó. E eu queria gastar um tempinho nessa expressão. Quando ele fala, verdadeiramente, Deus está aqui e eu não sabia. Essa expressão de Jacó, eu acho que ela é mais presente do que a gente imagina. Quantas vezes, Santi, que nós já estivemos em situações de conflito, de crise, de tentação, de lazer, de entretenimento, de culto, não estou a fim de fazer nada hoje. Quantas vezes Deus estava ali, pertinho, tentando um contato com a gente. Eu uso com muita cautela essa palavra tentando. Não, Deus não está implorando um contato comigo. E ele não precisa tentar. Se ele quiser, ele fala agora. Ele me derruba aqui e começa a falar. Mas quantas vezes Deus ele está presente e a gente não se toca. E a gente não respeita, não dá a devida importância, a devida reverência a esse momento. Então Jacó, e olha que coisa louca, precisou de uma visão espetacular, sobrenatural, inédita, não se repetiu, para Jacó chegar nessa conclusão. Meu Deus, Deus estava presente, Deus estava aqui e eu não sabia. Se isso aconteceu com o patriarca, isso acontece comigo, acontece com você. Sim. Possivelmente aconteça com 100% da nossa audiência. E a gente precisa orar muito a Deus e pedir, Senhor, nesse dia, me dá sensibilidade, me dá ouvidos atentos, me dá filtro nas minhas emoções para eu conseguir perceber as tuas ações na minha vida. Então, eu acho que essa frase de Jacó, para mim, é uma virada de chave na vida dele, para começar a prestar atenção.
E é muito louco. Tem gente que está 10, 20, 30, 40 anos na igreja e ainda não presta atenção. Tem gente muito nova que, por ser muito nova, nem tem recursos para prestar atenção. Mas é sensacional quando a gente consegue entender as manifestações e que Deus está presente. Para fechar, eu uso uma expressão que eu gosto muito. Eu sempre falo para Regina, que eu chamo de Rê, a minha esposa. Eu falo: Rê, hoje Deus enviou mais um correio elegante. É um zap, é uma fala, é uma frase, é uma crise, é alguma coisa que chega aqui que eu sei que aquilo não é comum no meu dia. Então, todo dia, cara, eu saio de casa e oro: Senhor, o que o Senhor está fazendo hoje? O que vai acontecer hoje? Onde é que eu tenho que prestar atenção? E óbvio, eu não fico que nem louco o dia inteiro com o radar assim procurando. E lá você está tranquilo, de repente acontece e fala: putz, é isso, entendeu? Então esse momento, esse ponto, para mim, ele é cruel. E o outro, né, a segunda parte aqui, é o 32, de 22 a 30, que é a batalha do Jacó naquela noite, Val do Jaboque com o anjo, né? E aí eu também destaquei aqui o versículo 31 do capítulo 32, que é quando tudo terminou, Jacó ele está indo e termina dizendo: e ele manquejava da sua coxa. Eu acho que aí foi a cartada final, a jogada final, que é o toque na coxa, e a partir dali ele manca. Mas é a partir dali que o nome dele é mudado. É mudado. Você não vai se chamar mais Jacó. A partir de hoje você será chamado Israel, porque como príncipe você lutou. A palavra príncipe significa, dentre vários significados, primeiro. O grande sonho da vida de Jacó se realizou naquela noite. Ele sempre quis a primogenitura e ser o primeiro. E ali de forma legítima, não com uma mãe armando um esquema, mas ali de forma legítima, na base da oração, do altar da oração, guerreando com Deus, os sonhos de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus. A coxa dele é tocada, porque é um toque. Porque se Deus desse um empurrãozinho mais forte, arrebentava as pernas dele. Então o toque de Deus, ele entende que ele é humano, mas ele é um príncipe. Então agora, olha, finalmente ele passa a ser o primeiro. E ali de forma mais que legítima. E aí eu fecho dizendo, foi uma expressão que eu usei num final de mensagem na igreja que eu pastoreio, falando do Jacó. Dali para frente, aquele cara que foi famoso como enganador, como o cara que ele é tocado, ele guerreia com Deus, ele luta como um príncipe, ele passa a ser Israel. Dali para frente ele manca, mas ele passa a ser uma pessoa confiável. Vou explicar. Nunca confie em pessoas que não mancam. Vou tentar elaborar. Pessoas que não mancam são aquelas que se auto-intitulam como pessoas perfeitas, mais santas, que elas não têm pecado. Elas apontam o dedo para você o tempo todo, falando das suas falhas, dos seus erros, mas elas não têm pecado. Elas não mancam. Então, pessoas muito certinhas, desconfia. Porque elas não passaram pela experiência da humanidade. Então, o Jacó que manca, ele é confiável. O Jacó para trás, que não mancava, mas só dava mancada, não dá para confiar. Então, nunca confie em pessoas que não mancam. Porque quando eu manco, então o meu pecado foi exposto, a minha miséria foi exposta, a minha fraqueza foi exposta. E a minha humanidade está aqui. Esse é quem eu sou. Eu sou assim, eu manco. Mas eu manco
com Deus. Eu luto com Deus. Eu caminho com Deus. Quem se glorifica é Deus. É Deus. Quem exalta, né, em todo esse processo é Deus. E você falou várias coisas interessantes que o pessoal seguramente está anotando aqui, né? Mas você mencionou, pastor, algo que eu sempre tenho refletido e tento refletir em relação ao que Deus está fazendo no mundo, né? E você vê principalmente, né? A gente está terminando esse estudo aqui de Gênesis, das origens, né? Uhum. Mas você vê o propósito, o grande propósito de Deus para toda a história da humanidade, né? Com foco em Jesus Cristo, né? E você vê que todo esse grande propósito, ele é cumprido por essas histórias, né? Por essas pessoas humanas, falhas, cheias de complicações, de conflitos. Mas você vê o quanto Deus ele não desiste. Ele é tão misericordioso, ele é tão incansável, exatamente como o título dessa lição, né? O amor dele não cansa sobre nós, e ele termina cumprindo esse propósito em Jesus, né? Com todas essas personagens. Só que aí fica o nosso desafio, né? De fazer a pergunta que você faz, que a gente tenta fazer todos os dias: o que Deus está fazendo hoje? Onde Ele está obrando, trabalhando, e como eu posso, ainda mancando, né, ainda com as minhas complicações, os meus conflitos, talvez parecidos com os o do Jacó, eu posso receber a graça de Deus, né? Eu posso receber a misericórdia dele e ter o privilégio, né, de caminhar junto com ele, sendo um amigo, né, e fazendo parte daquilo que ele está fazendo no mundo, né? Então eu acho que esse livro, né, e essas histórias, elas nos enchem de esperança, né, de fazer, não, eu posso ser parte também do que Deus está fazendo, né? E Deus vai tratar com a minha vida, vai me acompanhar nesse processo, né? E aí, pastor, a gente tem aqui na nossa lição bíblica, sempre temos algumas questões práticas, algumas lições. Não sei se você, daquilo que tudo já que foi falado, se você tem algumas impressões a mais para colocar aqui de questões práticas em relação à história de Jacó para nós. Olha, nas duas questões de aplicações práticas, eu sintetizaria esse bate-papo nosso, esse estudo, em uma frase. Nós estamos cansados, mas o nosso Deus é incansável. Dentro dessa frase cabe muita coisa. O planeta Terra está cansado. As nações estão cansadas. O povo está cansado em todas as nações. Não é no Brasil. Ninguém aguenta mais ser explorado, ser abusado, ser enganado, ser violentado, ser sacrificado. Ninguém aguenta. E para onde a gente olha, a gente encontra pessoas cansadas. Nós nos cansamos de muitas batalhas. Quanta gente que está me ouvindo aqui agora, ouvindo a gente, que está aí na fila há 10, 20, 30 anos, numa batalha de oração, à espera de um milagre. É título de filme, À Espera de um Milagre. E esse processo, muitas vezes, ele cansa. Então, nós nos cansamos. A fuga, né? Você citou a fuga do Jacó para não ser morto, porque no momento da primogenitura que cai a ficha lá do Esaú, o Esaú que vendeu fica louco e vai matar o cara. Como assim? Você vendeu. Você não foi roubado. Ele quer matar, a mãe fala: filho, foge, vaza. Esses dois irmãos, eles ficam em média 20 anos afastados. Mas veja, esses 20 anos, eles revelam que tudo cansa. A fuga cansou. Tipo assim, o Jacó chegou num ponto que ele falou: caramba, eu vou ficar minha vida inteira fugindo, eu estou cansado de fugir. Eu preciso voltar. Eu preciso
encontrar o meu irmão. E é uma cena dramática, né? A volta deles, como eles se encontram. E tudo para ele descobrir que depois de 20 anos a prosperidade aconteceu na vida dos dois e os dois vão se atracar em abraços e beijos e perdão, e é uma cena incrível, de filme, filme épico, filme de Oscar, não é qualquer filme. Então, e aí a gente olha para a nossa vida pessoal, né, Santi? Porque eu acho que a lição, ela precisa fazer sentido na minha casa, ela precisa fazer sentido no meu dia a dia. E tem muitas coisas que eu, pastor Ed, estou cansado. Eu me canso. Tem muitas dores que me cansam. Existem heresias que eu vejo e práticas que eu testemunho que elas me enojam, elas me cansam. Mas eu jogo essa frase porque essa frase, para o meu coração, ela traz conforto e consolo. Nós estamos cansados, mas o nosso Deus é incansável. Ele não se cansa, ele não se fatiga, ele é o Deus de Israel, soberano, ele vela pelos seus, os olhos dele passeiam por toda a terra e ele segue no controle da história e do mundo. Então, é nesse sentido, o incansável amor de Deus, ele sempre me encontra. No meu deserto, no meu abismo, na minha caverna, na minha dor, no pódio, nas minhas conquistas, né? Nos momentos de celebração, ele está lá, ele está junto, ele vibra com a gente. Ele é um Deus que se relaciona, ele é presente, e ele sempre pega no meu pulso e vê que está batendo. Ele fala, pô, tem vida aqui, entendeu? Então é isso, eu acho que o sentimento prático dessa lição para o pastor Ed é esse. Amém. Entendeu? Eu acho que não tem melhor forma, talvez, de concluir, né? Uma forma diferente, mas com o versículo que está aqui no início da lição bíblica, que é o versículo base, né? Que ele fala, está em Gênesis, capítulo 28, versículo 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Né? A promessa do Senhor, do seu amor, da sua graça sobre as nossas vidas sempre. Né? Ele sempre cumpre e ele sempre surpreende. Amém. 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 Irmãos, antes de terminar esse tempo aqui de estudo, fazendo uma oração para agradecer ao Senhor por essas maravilhosas lições que aprendimos hoje, fica aí agora com a missionária Célia. Ela tem o desafio da semana para a gente. Amor incondicional. Será que ele existe? Existe, né? É o amor da parte do nosso Deus. Você se sente amado? Amado assim incondicionalmente? Você acha que é pelos seus méritos? Porque você é bonzinho, porque você vai à igreja, porque você oferta? Será que é por isso que Deus te ama? Nós aprendemos no estudo de hoje que a Bíblia nos mostra que os personagens bíblicos, eles foram humanos exatamente como nós somos, sem diferença nenhuma. E todos eles falharam. Todos erraram, falharam, e a Bíblia não esconde isso. Nos relatos que a gente estuda sobre a vida deles, a gente vê que em algum momento em suas vidas eles falharam, eles erraram. E Deus, com seu amor, que é infinito, que é grandioso, maravilhoso, os perdoou e permitiu que eles continuassem a sua caminhada aqui, sendo direcionados por Ele. Né? Então, o seu desafio nessa semana é refletir sobre a sua vida. Você tem falhado com Deus? Tem se sentido um filho meio deixado de lado?
Olha, eu quero te dizer que Deus não faz isso com seus filhos. Deus nos ama incondicionalmente, independente da forma como agimos e como somos. Agora, a diferença, e aí vai o desafio para você, é o que a gente pode fazer, não porque a gente tenha mérito, não porque eu sendo uma boa filha, eu vou alcançar mais graça, mais misericórdia da parte de Deus. Não, é que como Deus nos ama apesar da forma como somos, refletindo sobre isso, a minha maneira de olhar esse mundo e continuar nessa caminhada é pensando o que eu posso, como filha de Deus, ser temente a Ele, obediente, caminhar diante dos seus propósitos, né? E com isso eu tenho certeza absoluta que você vai sentir mais e mais o grande amor do nosso Pai em sua vida. Estamos de volta, mas agora para terminar esse momento, agradecendo a Deus, orando ao Senhor e talvez aí colocando, né, derramando o nosso coração diante de todo esse aprendizado de hoje e conversando com Ele sobre isso. Pastor, eu queria que você possa fazer essa oração para terminar aqui o nosso estudo. Legal. Ora comigo. Santo Deus, glória, honra e louvor ao Teu nome. Obrigado, Pai, pelo Teu incansável amor. Obrigado por nos dar o privilégio de meditarmos sobre este amor, a respeito dele, de podermos ministrar sobre, mas, acima de tudo, pelo privilégio de sermos alvos desse amor, por sermos pessoas alcançadas e beneficiadas pela Tua graça inexplicável, eterna, que é derramada sobre nós diariamente. Obrigado por esse tempo, Pai. Eu peço que o Teu Santo Espírito nos edifique, nos ilumine, nos inspire, nos ensine, esclareça, Senhor, a cada manhã os nossos caminhos, a fim de que a gente possa ter plena sintonia com a soberania Tua, com a Tua vontade nas nossas vidas. Guarda e abençoa a Tua igreja. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Prazer ter te recebido aqui no nosso espaço. Amém. E a todos vocês que nos acompanharam até o final, muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida. E não perca, na próxima semana a gente fecha a nossa série de lições bíblicas Origens. Então, na próxima semana a gente se encontra, se Deus permitir. Que Deus te abençoe.